O vento frio de novembro varria as ruas de St. Mary Mead, fazendo com que as janelas se fechassem cedo e as chamas das lareiras se tornassem o refúgio mais desejado. A vila, com suas casas alinhadas e jardins modestos, parecia repousar em rotina tranquila. No entanto, por trás das cortinas pesadas, os olhos atentos dos moradores estavam sempre prontos para comentar sobre novidades. E aquela semana trouxera algo novo. Uma mulher havia chegado recentemente, instalando-se em quartos discretos sobre a agência postal. Chamava-se Emmeline Gray, e sua presença causava curiosidade imediata. Não era apenas sua reserva elegante que despertava a atenção, mas o adereço peculiar que escondia metade de seu rosto, um tapa-olho escuro preso por uma fina correia que desaparecia sob o cabelo bem arrumado. Alguns diziam que era marca de guerra, outros que se tratava de acidente doméstico. Fosse qual fosse a verdade, o mistério a cercava, tornando-a assunto constante nos cochichos da rua principal. Miss Marple, como sempre, não se deixava levar apenas por rumores. Naquela tarde, enquanto voltava da mercearia com sua sacola de compras, observou Emmeline sair da loja de um conhecido comerciante local, Harold Sutton. O homem era dono de um pequeno negócio de penhores, lugar escuro e abarrotado de objetos que contavam histórias silenciosas de necessidade e desespero. Ao ver Emmeline sair dali com o rosto rígido, embora a cabeça erguida, Miss Marple percebeu mais do que simples desagrado. Havia algo de contido, uma tensão que não se encaixava no ar pacífico do vilarejo. As horas seguiram seu curso e, como sempre, St. Mary Mead preparava-se para a noite. Luzes amareladas surgiam nas janelas, passos ecoavam pelo calçamento úmido e cada um voltava ao seu canto. Mas, perto das 7 horas, um grito rompeu a tranquilidade. Era a governanta do comerciante, Mrs. Blanchard, que retornara das compras e encontrara a porta da frente trancada por dentro, a chave visível sobre a mesa, mas nenhum sinal do patrão. O pânico fez vizinhos correrem e logo a rua principal se aglomerava diante do prédio. Miss Marple aproximou-se discretamente, observando cada detalhe. A chave sobre a mesa, o silêncio além da porta e a expressão descomposta da governanta, geralmente tão rígida. Não demorou para que o inspetor da região, Inspector Reed, chegasse com passos firmes. Ele era conhecido por sua abordagem direta, acreditando que a maioria dos casos se resolvia com lógica simples, sem necessidade de teorias complicadas. A porta foi forçada pela entrada dos fundos. No interior, a cena revelou-se trágica. Harold Sutton estava caído ao lado da mesa, vítima de um golpe certeiro que não deixava dúvida de violência. O sangue no tapete, já escurecido, marcava o fim de um homem temido, mas essencial no funcionamento econômico da vila. Enquanto Reed examinava o ambiente de forma metódica, Miss Marple mantinha-se atenta. Seus olhos perscrutavam os cantos da sala, onde um brilho metálico diferente da poeira comum lhe chamou a atenção. Perto do rodapé, partículas finas lembravam o resíduo de trabalho mecânico. Era um detalhe pequeno, facilmente ignorado, mas para ela, pistas verdadeiras sempre residiam em pormenores. Emmeline Gray, convocada pela aglomeração, logo foi apontada como figura suspeita. O tapa-olho, a visita recente ao comerciante e a tensão visível ao deixar sua loja pareciam formar um quadro comprometedores. Ainda mais quando, sobre o aparador, encontraram algo inusitado, um olho de vidro delicadamente repousado entre ornamentos. O objeto foi prontamente reconhecido por ela como pertencente ao seu estojo pessoal.
As explicações de Emmeline eram firmes, embora desconfortáveis. Disse ter retirado a prótese por causa da fumaça do carvão, deixando-a ali por alguns instantes. Confirmou que estivera em desavença com Sutton a respeito de uma joia de família, um broche que tentava reaver, mas que lhe fora devolvido em condições injustas. O motivo parecia suficiente para justificar ressentimento, e a vila, sempre rápida em julgamentos, começou a tomar partido. Ainda assim, Miss Marple não se deixou convencer pela superfície dos fatos. Observava Emmeline com calma, notando gestos contidos, o leve tremor nas mãos e a maneira como evitava encarar diretamente certas perguntas. A senhora de um olho só carregava o fardo da suspeita, mas havia algo que não se encaixava. Para Jane Marple, inconsistências falam mais alto do que declarações inflamadas. Nos dias seguintes, a investigação trouxe novas peças para o quebra-cabeça. Um detalhe chamou especial atenção. No majestoso relógio de cuco que adornava o salão, os pesos não estavam na mesma altura. Um deles pendia mais alto, revelando sinais de uso recente e incomum. Somado ao resíduo metálico e ao óleo encontrado no batente da porta, surgia uma teoria engenhosa, a de que o crime poderia ter envolvido não apenas força bruta, mas também habilidade mecânica. Nesse ponto, outro personagem emergia no cenário, Edgar Collins, relojoeiro local, homem de aparência simples e modos discretos, sempre visto ajustando peças de precisão. Ele tinha acesso frequente à loja de Sutton, já que reparava relógios e outros mecanismos vendidos ou empenhados. Seu conhecimento sobre engrenagens e pesos poderia facilmente explicar a manipulação incomum do relógio. Miss Marple passou a conectar os detalhes: o peso do cuco como possível arma, o pó de esmeril no tapete, as marcas recentes na corrente do relógio e até arranhões na placa da porta, sugerindo que algo havia sido passado por ali. Tudo apontava para uma encenação cuidadosamente planejada, criando a ilusão de um quarto trancado por dentro. A vila acompanhava os desdobramentos como se fosse teatro. Uns defendiam a viúva de um olho, apelando à compaixão. Outros viam nela o retrato perfeito da suspeita. Poucos lembravam-se de Edgar, cujas mãos manchadas de óleo e ferramentas discretas podiam esconder segredos muito mais sérios do que a dignidade ferida de Emmeline. No entanto, enquanto todos se dividiam em opiniões, Miss Marple mantinha-se firme em sua convicção silenciosa. Os fatos, por menores que fossem, nunca mentem. A chave sobre a mesa, o peso irregular do relógio, o pó metálico fora do lugar, o olho de vidro cuidadosamente disposto no aparador, cada detalhe contava uma parte da história, e Jane Marple estava disposta a ouvi-la até o fim. Assim, o palco estava montado. A morte de Harold Sutton não era apenas resultado de um impulso repentino, mas sim de um plano meticuloso, oculto sob camadas de aparências e pequenos objetos esquecidos. O mistério da viúva de um olho era apenas a primeira cortina. Por trás dela, engrenagens invisíveis se moviam, prontas para revelar a verdade que só alguém com paciência e atenção seria capaz de enxergar. Desde o início da investigação, o caso foi marcado pelo contraste entre o que parecia evidente e aquilo que realmente acontecera. A chegada de Emmeline Gray à vila, com seu tapa-olho marcante e sua postura reservada, transformou-a em alvo natural das suspeitas. Para muitos moradores, o simples fato de carregar em seu corpo a marca de uma tragédia era suficiente para associá-la a segredos obscuros. O detalhe do olho de vidro encontrado no salão, cuidadosamente colocado sobre o aparador,
reforçou a impressão de que a mulher estava no centro de toda a trama. O inspetor Reed não demorou a interpretar a situação de maneira direta. A viúva de um olho possuía motivo, oportunidade e presença no local. Havia discutido com Harold Sutton, tinha visitado a loja poucas horas antes do crime e, ao ser confrontada, confirmou que retirara a prótese ocular dentro do salão. Para ele, a explicação bastava. O problema, no entanto, era que tudo parecia simples demais. Miss Marple observava cada passo com atenção. Emmeline mantinha a compostura mesmo sob pressão, respondendo de forma educada, mas demonstrando incômodo sutil ao ser questionada. Era fácil para a comunidade enxergar nela uma culpada. A aparência distinta, o passado pouco conhecido e a ligação direta com o comerciante morto formavam um conjunto que se ajustava ao preconceito coletivo. Contudo, a investigadora sabia que aparências enganam e, muitas vezes, são moldadas justamente para induzir ao erro. Enquanto isso, Edgar Collins permanecia quase invisível no cenário. O relojoeiro de gestos calmos e voz baixa era considerado por todos um homem de confiança, sempre pronto a oferecer reparos a preços justos. Seus clientes falavam dele como alguém dedicado e meticuloso, um trabalhador honesto sem ambições grandiosas. Essa imagem sólida de simplicidade e respeito profissional impedia que fosse visto como suspeito em potencial. Porém, Miss Marple percebeu desde cedo que a ausência de desconfiança em torno de Collins era, por si só, um elemento digno de atenção. As investigações iniciais reforçavam ainda mais a ilusão. Emmeline era vista saindo da loja do comerciante visivelmente perturbada. Edgar, por outro lado, havia concluído um concerto de relógio dias antes e possuía relação apenas técnica com Sutton. O contraste entre a suspeita evidente e a inocência presumida criava um cenário que parecia pronto para condenar a primeira e absolver o segundo. A reviravolta começou com as pequenas observações feitas no local do crime. O pó metálico no tapete não se explicava pelo cotidiano da loja de penhores, mas sim por atividades de oficina. O óleo encontrado na placa da porta não era o tipo usado em dobradiças comuns, e sim lubrificante refinado empregado em mecanismos delicados. Esses sinais, imperceptíveis à maioria, saltaram aos olhos de Miss Marple. Eles desmontavam a versão simples que incriminava a viúva e traziam à tona a presença silenciosa de alguém habituado a lidar com engrenagens e ferramentas. Com o avanço da análise, a contradição entre aparência e realidade se tornou ainda mais nítida. A própria chave encontrada sobre a mesa reforçava a ilusão de um quarto trancado, mas arranhões na superfície de metal revelavam manipulação. O peso irregular do relógio de cuco, aparentemente detalhe insignificante, indicava a alteração proposital do mecanismo. O que parecia acaso era, na verdade, planejamento. Miss Marple entendia que a vila, como qualquer pequena comunidade, estava inclinada a acreditar na versão mais fácil, uma estrangeira marcada por um defeito físico, envolvida em discussões financeiras, que perdera o controle e atacara um homem já impopular. Mas a lógica do preconceito raramente se sustenta diante dos fatos. O verdadeiro assassino era alguém protegido por uma imagem construída de forma cuidadosa, discreta e eficaz. Edgar Collins. A diferença entre Emmeline e Collins não estava apenas nas evidências, mas na forma como eram percebidos socialmente. Ela era novidade, carregava o peso da estranheza e do julgamento.
Ele era parte do tecido da comunidade, respeitado e confiável. Essa diferença mascarava a realidade, desviando olhares do verdadeiro autor do crime. Ao observar o desenrolar da investigação, Miss Marple não apenas desmontou a versão fácil, mas também mostrou como a confiança cega em aparências pode conduzir a conclusões precipitadas. O contraste entre a viúva de um olho e o relojoeiro tornou-se símbolo claro de como a percepção social influencia a justiça. Um rosto marcado atrai desconfiança, enquanto mãos manchadas de óleo, embora discretas, escondiam a verdade do assassinato. O caso, portanto, não era apenas sobre o crime em si, mas sobre como as pessoas se deixam guiar por julgamentos superficiais. Aparência e realidade, na pequena vila, caminharam lado a lado, mas apenas uma investigação paciente foi capaz de separá-las. O assassinato de Harold Sutton chamou atenção pela engenhosidade com que foi encenado. A sala onde o corpo foi encontrado transmitia a impressão de estar trancada por dentro, criando o enigma clássico do quarto fechado. Essa ilusão, entretanto, só foi possível graças ao uso de mecanismos, especialmente o grande relógio de cuco que ornamentava o salão. Miss Marple, com sua atenção habitual, percebeu cedo que o relógio guardava mais do que um simples detalhe. Os pesos em formato de pinha não estavam na posição natural. Um deles permanecia em altura irregular, 2 elos acima do que seria esperado. A princípio, esse pormenor poderia ser atribuído a um erro de funcionamento ou descuido de quem dera corda ao relógio. Porém, o brilho recente das correntes e a presença de óleo específico denunciaram manipulação. O mecanismo do cuco, com suas correntes, engrenagens e pesos, não serviu apenas para marcar a passagem das horas. Tornou-se também instrumento de violência. Um dos pesos fora usado como arma flexível, enrolado na corrente e manejado de forma a gerar impacto devastador. A análise médica confirmava essa possibilidade. O ferimento no comerciante correspondia a um golpe único, forte e preciso, de superfície ampla, algo compatível com o formato metálico do peso. Além disso, o relógio de cuco desempenhou outro papel. Serviu de cortina para o assassino encobrir a cena. Como os pesos podem ser reajustados manualmente, foi possível restaurar o mecanismo após o crime, deixando apenas uma pequena diferença de altura como vestígio. A pressa em ocultar a manipulação, no entanto, deixou sinais que apenas olhos treinados como os de Miss Marple foram capazes de notar. Mas o relógio não era o único elemento mecânico em jogo. O enigma da porta trancada revelou outro artifício engenhoso. O uso de magnetismo para mover a chave de volta à mesa depois que o assassino já havia saído. Arranhões no batente metálico e resíduos de cera com fios de seda queimados mostravam que a chave fora controlada externamente, puxada por um ímã potente e guiada com precisão. Esse detalhe destacou a participação inevitável de alguém com conhecimento técnico. A habilidade necessária para planejar e executar esse tipo de manipulação não se encontrava em qualquer morador. Era algo que exigia prática em oficina, costume com ferramentas delicadas e destreza com engrenagens e metais. Edgar Collins, relojoeiro, encaixava-se nesse perfil. Durante as verificações conduzidas pelo inspetor Reed, um pequeno ímã encontrado na bolsa de Emmeline Gray foi considerado prova contra ela. Contudo, o objeto não tinha força suficiente sequer para levantar uma chave de latão. Servia apenas para trabalhos domésticos de costura, recolhendo alfinetes. Quando Collins foi instado a apresentar suas ferramentas,
revelou um ímã de ferradura de 4 polegadas, de alta potência, obtido recentemente. A demonstração foi conclusiva. O instrumento tinha força para atrair a chave com facilidade, exatamente como exigia a encenação. Assim, o crime não se limitava a uma explosão de raiva, mas representava uma operação precisa, calculada em cada detalhe. O assassino aproveitou elementos do ambiente, o relógio, a corrente, o peso e até a porta com fenda, para construir uma narrativa falsa. Criou a ilusão de que ninguém poderia ter entrado ou saído depois do golpe fatal, ocultando-se atrás de uma explicação impossível. Miss Marple desvendou essa trama justamente porque sabia que mecanismos podem mentir, menos do que palavras. O relógio mostrava sinais de recente ajuste. As correntes exibiam polimento irregular. A superfície da porta guardava riscos paralelos de metal arrastado. Cada um desses indícios apontava não para uma cena natural, mas para uma encenação deliberada. O fator tempo, além do sentido literal de relógio, também foi crucial. O assassinato aconteceu entre 6 e 7 horas da noite, quando a governanta se ausentou para as compras. Esse intervalo permitia ao criminoso executar o ataque, manipular o ambiente e deixar a cena montada antes que o retorno da empregada trouxesse testemunhas. O próprio relógio marcava a passagem dessas horas, sendo testemunha silenciosa da sequência. O trabalho meticuloso de Collins como relojoeiro foi sua condenação. Conhecia engrenagens, sabia ajustar correntes e tinha familiaridade com o uso de ímãs fortes. Essas competências, vistas como inocentes e profissionais, tornaram-se justamente as ferramentas que o incriminaram. O detalhe mais revelador foi a presença de pó de esmeril no tapete. O resíduo, típico de oficinas de conserto de relógios, não tinha motivo para estar em uma sala de penhor, a menos que tivesse sido levado nos sapatos de alguém que lidava diariamente com esse material. O caso revelou, assim, a força simbólica dos objetos mecânicos. Instrumentos feitos para medir e organizar o tempo foram transformados em peças de um homicídio. A engrenagem que deveria marcar horas tornou-se cúmplice do assassino, até que os olhos atentos de Miss Marple revelaram a verdade. Na prática, o crime demonstrou como mecanismos e precisão podem ser usados não apenas para construir, mas também para enganar. E, mais uma vez, ficou provado que mesmo a ilusão mais engenhosa cede diante da observação minuciosa. O caso em St. Mary Mead não poderia ser compreendido sem levar em conta as tensões de classe e as disputas financeiras que permeavam a vida do vilarejo. Harold Sutton, o comerciante morto, era conhecido por lidar com penhores e empréstimos. Embora fosse respeitado pela função que desempenhava, também carregava a reputação de ser implacável com aqueles que buscavam sua ajuda. A loja, repleta de objetos deixados como garantia, era símbolo das dificuldades econômicas da comunidade e da dependência que muitos tinham dele. Emmeline Gray, a viúva de um olho, tornou-se alvo imediato das suspeitas justamente porque se enquadrava no perfil de quem dependia do sistema. Vinda de fora, com recursos limitados e aparência marcada por infortúnio, parecia ser o tipo de pessoa que facilmente cairia nas mãos de Sutton. De fato, admitiu ter tentado reaver um broche de família, mas se viu diante de exigências duras e termos que considerava abusivos. Essa relação de poder desigual entre credor e devedor foi o primeiro argumento usado contra ela. No entanto,
O verdadeiro ponto de fricção não estava na transação simples de Emmeline, mas no tipo de negócios maiores que Sutton realizava. Ele não era apenas um agiota local, também tinha clientes que lidavam com peças de valor mais significativo. Entre esses estava Edgar Collins, o relojoeiro. Embora visto como um homem humilde e trabalhador, Collins possuía conhecimento especializado que lhe permitia identificar componentes raros, como mecanismos antigos de relógios que poderiam alcançar preços altos em mercados de colecionadores. Esse conhecimento criava um campo fértil para tensões financeiras. Sutton dependia da habilidade de Collins para avaliar peças complexas, mas raramente reconhecia de forma justa o valor real do trabalho técnico. O relojoeiro via-se constantemente tratado como subalterno, alguém que podia ser explorado em troca de pequenos pagamentos. A disputa em torno de um mecanismo específico, um movimento antigo de relógio, acendeu a fagulha que transformaria frustração em ódio. O mecanismo em questão poderia render até 200 libras em uma venda para colecionadores em Londres, uma quantia considerável para qualquer trabalhador. Sutton, no entanto, insistia em tratá-lo como mercadoria comum, avaliando-o em 50 libras. Essa desvalorização não apenas representava perda financeira para Collins, mas também simbolizava o desprezo por seu conhecimento e por sua dignidade profissional. Assim, o crime não se resumia a uma cena engenhosa criada com pesos de relógio e ímãs. Ele tinha raízes profundas nas relações de classe. Sutton representava a autoridade econômica que ditava condições e se beneficiava da necessidade dos outros. Collins, embora possuísse saber técnico e habilidade reconhecida, não conseguia ultrapassar o estigma de artesão modesto. Era visto como alguém útil, mas descartável. O conflito entre os dois expressava a luta de quem buscava reconhecimento contra quem detinha o poder do dinheiro. Miss Marple percebeu esse pano de fundo ao analisar não apenas os objetos e os vestígios físicos, mas também as atitudes. Dennis, sobrinho do comerciante, mostrou-se ressentido com o tio, chamando-o de homem duro e inflexível. A governanta, Mrs. Blanchard, descreveu-o como justo, porém incapaz de demonstrar compaixão. Já Collins falava dele com uma mistura de respeito profissional e rancor oculto, evitando críticas diretas, mas deixando transparecer desconforto sempre que o nome surgia. A verdade emergia nesse contraste. Todos dependiam de Sutton de alguma forma, mas poucos o estimavam. Ele representava o sistema que obrigava a vila a negociar sua dignidade em troca de crédito. Esse cenário reforçava a naturalidade com que Emmeline fora acusada, pois encarnava a figura da devedora aflita. Porém, justamente por ser uma vítima aparente, tornava-se improvável que tivesse arquitetado uma encenação mecânica tão complexa. Collins, por outro lado, tinha todos os elementos: proximidade com Sutton, motivo financeiro concreto e conhecimento técnico para executar o plano. A relação desigual entre os dois transformou um desacordo de valores em disputa fatal. O relojoeiro não queria apenas recuperar o que julgava seu por direito, queria também provar que sua habilidade tinha peso diante da arrogância do comerciante. O enredo deixou claro como as divisões sociais alimentaram o crime. Emmeline foi usada como bode expiatório por sua posição vulnerável, enquanto Collins se aproveitou de sua aparente insignificância para agir sem levantar suspeitas imediatas. Miss Marple mostrou que, quando se analisa além das aparências, percebe-se que o verdadeiro motor do crime não foi a raiva repentina,
mas a pressão de um sistema em que o dinheiro determina valor e dignidade. No fim, a tragédia em St. Mary Mead foi também reflexo de um microcosmo social. Os poderosos que impõem condições, os vulneráveis que suportam acusações injustas e os trabalhadores que, cansados de submissão, podem transformar ressentimento em violência. O avanço da investigação deixou claro que apenas a atenção meticulosa de Miss Marple poderia desfazer o emaranhado de aparências construído pelo assassino. Não foram as grandes declarações ou os álibis elaborados que revelaram a verdade, mas sim os pequenos detalhes, muitas vezes ignorados pelos demais. Foi a memória precisa de gestos, horários e objetos deslocados que permitiu à investigadora perceber o que escapava até mesmo ao olhar do inspetor Reed. Desde o início, Miss Marple recordava o momento em que Emmeline Gray deixara a loja de Harold Sutton. A forma como ergueu a cabeça, mantendo compostura apesar da evidente aflição, não condizia com alguém prestes a cometer um ato desesperado. Esse contraste ficou gravado na memória da observadora, que o comparou à tranquilidade rígida de Collins, o relojoeiro. A discrepância de comportamentos serviu como alerta. Aquilo que parecia óbvio podia ser apenas encenação social. Outro ponto fundamental foi a lembrança exata dos horários. Mrs. Blanchard, a governanta, saiu para as compras às 5h30 e retornou 20 minutos antes das 7. O crime, portanto, só poderia ter ocorrido nesse intervalo. Quando Collins afirmou ter retornado ao vilarejo às 6h30, alegando que estivera em outra localidade, Miss Marple reteve esse detalhe com atenção. Mais tarde, ao confrontar o depoimento do estalajadeiro que o vira sair cedo, percebeu a contradição. Ele estivera de volta a St. Mary Mead, no período crítico. A memória dos tempos registrados foi crucial para desmontar seu álibi. Além dos horários, a observação de objetos foi decisiva. A chave sobre a mesa parecia ter sido deixada de forma natural, mas os riscos metálicos no batente da porta denunciavam manipulação. Miss Marple percebeu que não eram arranhões antigos, e sim marcas recentes, resultado de algo metálico passado repetidas vezes pela fenda. Quando encontrou restos de cera e um fio de seda queimado, conectou de imediato ao uso de técnicas de guia para movimentar a chave. Essa percepção não exigia força, apenas olhos atentos e conhecimento prático de como pequenos truques podem ser usados para criar ilusões. O relógio de Cuco também forneceu elementos importantes. A diferença de altura entre os pesos não escapou a Miss Marple. Muitos poderiam considerar irrelevante, mas para ela, a assimetria revelava uma intervenção intencional. Ao observar o polimento irregular das correntes e manchas recentes de óleo, compreendeu que o mecanismo havia sido manipulado pouco antes da morte de Sutton. A memória de ter visto Collins lidar com esse mesmo relógio dias antes reforçou a ligação direta. A análise de resíduos foi outro ponto em que a observação venceu a pressa da polícia. O inspetor Reed focava nas declarações dos suspeitos, mas Miss Marple se abaixava para verificar o chão, reparando na poeira escura misturada ao tapete. Reconheceu que não se tratava de sujeira comum, mas sim de pó de esmeril, típico de oficinas de relojoaria. Esse detalhe, insignificante para muitos, conectava o crime ao mundo de Collins de forma quase irrefutável. A memória também desempenhou papel na avaliação do comportamento de Emmeline. Miss Marple lembrava-se de tê-la visto após o encontro com Sutton,
servindo chá para a vizinha com movimentos calculados, virando levemente a cabeça para compensar a visão parcial. Essa lembrança lhe mostrou que a mulher estava acostumada a gestos repetitivos e adaptados, incompatíveis com a execução de um plano tão técnico quanto manipular correntes de relógio e chaves através de portas. O corpo de Emmeline falava por si. A prática de anos de adaptação a uma limitação física não coincidia com a destreza exigida pelo crime. Ao reunir cada uma dessas observações, Miss Marple construiu um quadro coerente. A chave não estava onde deveria por acaso. Fora puxada de volta com ímã. O relógio não apresentava peso irregular por falha mecânica, mas por ter sido usado como arma. O pó metálico não era sujeira doméstica, mas vestígio de oficina. As pequenas contradições de tempo revelavam um álibi falso. Cada detalhe em si podia ser questionado. Mas todos juntos formavam uma sequência lógica impossível de negar. Essa capacidade de lembrar detalhes aparentemente triviais fez a diferença. Enquanto os demais se concentravam em motivos e declarações, Miss Marple observava os pequenos sinais, o brilho de uma corrente, a temperatura de um estojo de vidro, a linha fina de riscos metálicos. Sua mente funcionava como um tear, entrelaçando lembranças e observações até formar uma rede sólida de fatos. No confronto final, quando Reed apresentou o ímã poderoso encontrado com Collins, a comprovação prática não deixou dúvidas. Bastou aproximar o objeto da chave para que ela fosse atraída com força. O experimento repetiu o que Miss Marple já havia deduzido. A polícia se impressionou com a demonstração, mas para ela o essencial já estava claro desde o início. Apenas alguém com conhecimento mecânico, acesso a ferramentas e motivo financeiro poderia ter criado aquele cenário. Assim, a memória e a observação se uniram como instrumentos decisivos. Mais do que depoimentos emocionados ou teorias elaboradas, foram os detalhes concretos que desarmaram o assassino. O olhar atento de Miss Marple transformou o que parecia um enigma insolúvel em uma sequência lógica de fatos. O crime, afinal, não se sustentava na violência apenas, mas na ilusão cuidadosamente planejada. E ilusões sempre cedem diante da paciência de quem observa sem pressa, guardando cada pequeno detalhe até que o quadro completo se revele. O assassinato de Harold Sutton não foi apenas um crime de violência física, mas também um reflexo das tensões entre a aplicação da lei e as questões morais que cercavam os envolvidos. Para o inspetor Reed, o caso parecia simples quando as provas técnicas vieram à tona. Edgar Collins possuía o motivo financeiro, o conhecimento técnico e o instrumento que permitia executar a encenação do quarto fechado. Do ponto de vista jurídico, bastava comprovar esses elementos para concluir a investigação. No entanto, Miss Marple enxergava além da letra fria da lei. A morte de Sutton expunha dilemas que não poderiam ser reduzidos apenas à prisão do assassino. O comerciante morto era conhecido por sua dureza implacável com clientes endividados. Para muitos moradores, sua morte representava quase um alívio, uma interrupção de anos de pressões financeiras e humilhações. Esse sentimento coletivo de desaprovação não justificava o assassinato, mas mostrava como a moralidade da comunidade se chocava com a legalidade. Collins, por sua vez, não era visto como um criminoso perigoso. Era um homem considerado gentil, dedicado ao trabalho e respeitado como artesão. Sua motivação surgiu da sensação de exploração e desprezo.
O litígio pelo mecanismo de relógio valioso, avaliado muito abaixo do real, foi a centelha que desencadeou a tragédia. Para ele, não se tratava apenas de dinheiro, mas de reconhecimento e dignidade. Essa perspectiva não o absolvia, mas explicava por que sua raiva encontrou eco em quem conhecia Sutton e sua reputação de agiota impiedoso. Miss Marple destacou que a justiça não poderia ser confundida com vingança social. Embora a vila respirasse alívio pela queda de Sutton, a verdade era que Collins havia planejado e executado um assassinato frio, aproveitando-se de seu conhecimento técnico para manipular a cena e enganar a polícia. Ele não reagira em um impulso repentino, mas criara uma farsa engenhosa, usando ímãs, correntes e pesos de relógio para encobrir seu crime. Isso o colocava não apenas como autor de violência, mas como alguém que deliberadamente buscou escapar da responsabilidade. Ainda assim, a questão moral se impunha. Emmeline Gray, inicialmente acusada pela aparência e pela coincidência de circunstâncias, foi alvo de desconfiança injusta. A comunidade, pronta para julgá-la pela diferença física e pela vulnerabilidade, revelou a face dura do preconceito social. Miss Marple via nesse erro coletivo uma lição. A pressa em condenar pode destruir inocentes, e a verdadeira justiça exige paciência, análise e compaixão. O caso mostrou que a justiça legal condenaria Collins, mas a moralidade exigia reflexão maior. Sutton, embora vítima, era também responsável por cultivar ódios com sua conduta desumana. Collins, embora culpado, não era um monstro, mas um homem levado ao limite por anos de subestimação e exploração. Emmeline, embora inocente, quase se tornou mártir de um julgamento precipitado. Miss Marple sabia que sua função não era decidir a pena, mas restaurar a verdade. E a verdade era simples. Collins matou Sutton, não por legítima defesa, mas por ressentimento e ambição. No entanto, a moralidade exigia compreender que o crime não nascera no vazio. Fora alimentado por um ambiente de abusos econômicos e desigualdade social. O inspetor Reed, pragmático, encerrou o caso satisfeito com as provas objetivas. Para ele, o relógio, o pó de esmeril e o ímã poderoso eram suficientes. Já para Miss Marple, o verdadeiro valor da investigação estava em expor o perigo das ilusões, a aparência enganosa da viúva, a respeitabilidade superficial de Collins, a falsa invulnerabilidade do comerciante. O equilíbrio entre justiça e moralidade residia justamente na conclusão de que a lei deveria punir Collins, mas a comunidade deveria refletir sobre seu próprio papel. A hostilidade contra Emmeline foi fruto de preconceito. A tolerância com Sutton sustentou seus abusos. A admiração por Collins cegou os olhos para sua ambição oculta. Cada parte do vilarejo, à sua maneira, contribuiu para o ambiente que culminou no crime. No fim, Miss Marple mostrou que justiça não é apenas deter o culpado, mas também revelar as verdades incômodas que todos preferem ignorar. A moralidade, por sua vez, exige empatia, não para absolver o assassino, mas para entender que crimes raramente surgem de indivíduos isolados. São frutos de relações humanas marcadas por poder, ressentimento e desigualdade. Assim, a solução do mistério trouxe alívio, mas também vergonha. A lei puniria Collins, mas a vila teria de conviver com o peso de ter quase condenado uma inocente e de ter sustentado, por conveniência, a dureza de um comerciante que plantava inimigos em cada transação. Miss Marple, como sempre, limitou-se a apresentar os fatos com calma.
A interpretação final caberia a cada um, pois entre justiça e moralidade não existe linha reta, mas sim um campo de escolhas e responsabilidades. O caso do assassinato de Harold Sutton encerrou-se com a confirmação de que Edgar Collins, o relojoeiro, fora o responsável por toda a trama. Sua habilidade em manipular mecanismos, aliada ao ressentimento contra o comerciante, resultou em um crime engenhoso, mas não perfeito. As observações meticulosas de Miss Marple revelaram falhas que desmontaram a ilusão do quarto trancado e expuseram a realidade oculta sob as aparências. O enredo mostrou de forma clara como aparências e realidade caminharam em direções opostas. Emmeline Gray, a viúva de um olho, foi julgada pela comunidade pela diferença física e pela coincidência de circunstâncias. Tudo nela parecia indicar culpa, mas não havia consistência nas provas. Collins, por sua vez, aparentava simplicidade e honestidade, mas carregava nas mãos os sinais da oficina, que o ligavam diretamente ao crime. Essa inversão de expectativas reforçou a lição de que não se deve confiar em julgamentos precipitados. O segundo ponto central foi a utilização de tempo e objetos mecânicos. O relógio de Cuco, com seus pesos e correntes, tornou-se tanto arma quanto elemento de encobrimento. O ímã poderoso usado para manipular a chave transformou um cômodo trancado em cena ilusória. Esses detalhes provaram que o assassino se apoiou em instrumentos técnicos para criar a impressão de impossibilidade, esquecendo-se de que até a ilusão mais elaborada deixa rastros. Miss Marple mostrou que cada engrenagem e cada resíduo metálico tinham valor probatório quando vistos com paciência. No aspecto social, o caso deixou exposta a força do dinheiro e do poder econômico em moldar relações. Sutton era figura respeitada por uns, temida por outros, mas em todos os casos central para a vida financeira da vila. Ele ditava condições, impunha juros e explorava a necessidade. Essa postura criou inimigos silenciosos. Collins, cansado de ser subestimado, cedeu ao desejo de vingança e reconhecimento. Emmeline, mais vulnerável, foi usada como bode expiatório natural. A morte de Sutton revelou como hierarquias sociais e dependência econômica criam tensões que, cedo ou tarde, buscam uma válvula de escape. A memória e a observação de Miss Marple foram os verdadeiros instrumentos de justiça. Enquanto a maioria se deixava guiar por rumores, ela retinha cada detalhe: horários contraditórios, pó de esmeril no tapete, óleo nas correntes, arranhões metálicos na porta. Essas pequenas lembranças, costuradas com lógica, desmancharam o enigma e apontaram o verdadeiro culpado. Não foi a confissão de Collins que encerrou o caso, mas a sequência coerente de fatos construída pela atenção de quem enxerga o que os outros ignoram. Por fim, o caso trouxe à tona o conflito entre justiça e moralidade. A lei tratou Collins como assassino, e assim deveria ser. Porém, a moralidade exigia reconhecer que o crime nascera de um contexto: um comerciante explorador, um trabalhador ressentido, uma comunidade pronta a julgar pela aparência. A inocente, quase destruída pela pressa em condenar, foi prova viva de que a justiça não pode depender apenas de preconceitos e narrativas fáceis. Miss Marple mostrou que justiça verdadeira exige equilíbrio entre provas concretas e compreensão do contexto humano. Assim, todos os elementos se conectaram. A aparência enganosa desviou atenções. O tempo e os mecanismos criaram a ilusão de impossibilidade. A estrutura de poder alimentou rancores. A observação atenta revelou as falhas.
e a busca por justiça mostrou os limites da moral coletiva. O crime foi resolvido não apenas pela identificação do culpado, mas pela exposição das fragilidades de uma comunidade que, como tantas outras, prefere acreditar em versões rápidas ao invés de olhar os detalhes. O desfecho trouxe consequências distintas. Collins foi levado sob custódia com a frieza de quem sabia que sua engenhosidade não resistira ao olhar atento da investigadora. Emmeline recuperou sua dignidade, embora tivesse de conviver com o peso de ter sido injustamente acusada. O inspetor Reed encerrou o caso satisfeito com a prisão, mas ciente de que Miss Marple havia enxergado o que ele ignorara. A vila, por sua vez, aprendeu uma lição amarga. A pressa em condenar quase sacrificou uma inocente e quase deixou um culpado escapar. Miss Marple permaneceu discreta, como sempre, sem buscar mérito. Limitou-se a apontar fatos, costurar observações e expor a verdade. Seu papel não foi apenas solucionar um crime, mas também mostrar como pequenos detalhes, quando ligados com paciência, podem desmontar até as ilusões mais engenhosas. No fim, o caso do comerciante morto e do quarto fechado revelou muito mais do que um simples assassinato. Mostrou que a vida em comunidade está permeada de aparências, de relações de poder, de ilusões sustentadas por objetos e de julgamentos precipitados. Mostrou também que a justiça verdadeira não se contenta em encontrar um culpado, mas exige compreender como cada peça se conecta ao todo. E, acima de tudo, confirmou o que Miss Marple sempre acreditou. A verdade, por mais oculta que esteja, sempre se revela para aqueles que sabem observar.